Essa tá lá. Beleza. Bom dia, alunos e pais do José Saramago. Eu sou a Larissa, coordenadora da escola. E aqui comigo está o Guilherme. Bom dia, eu sou o Guilherme, o outro coordenador aqui da MF Saramago. Bem-vindos aí, pais e alunos e responsáveis. A nossa ideia, né, para fazer esse vídeo de hoje é porque nós estamos sentindo bastante necessidade, né, dos pais e dos alunos, a partir daquilo que os professores nos trazem, em estabelecer uma rotina de estudos, já que, como nós sabemos, né, nesse momento a nossa escola está interditada, então os estudos eles estão acontecendo 100% virtual. A gente não sabe quando a nossa escola vai retornar para o presencial e a gente não pode perder tempo, né? Porque cada momento é muito importante no desenvolvimento dos nossos alunos. Então. Quando a gente está na escola, a rotina já está organizada, né? Você entra na escola, entra lá, sei lá, 7 da manhã, as aulas já estão montadinhas, já tem um horário e fica muito fácil perceber qual é a rotina, a própria escola estabelece. No virtual, a gente vai precisar se adaptar um pouquinho, mas mantendo sempre o quê? Uma certa previsão do que vai acontecer no dia. Porque se a gente vai deixando lá as atividades, falar, não, um dia eu faço tudo de uma vez. O que acontece é que acumula muita coisa, fica estressado porque é muita coisa para fazer e acaba, às vezes, nem fazendo. Olha lá, hein? É para fazer tudo. Que é pior de tudo, né? E a gente também tem percebido muita dúvida, né, de pai, de responsável, como ajudar o filho, né, o aluno, a organizar essa rotina de estudos em casa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o pai, a mãe, né, sai para trabalhar e não consegue auxiliar o filho, né, o tempo todo. Então a gente trouxe aqui algumas dicas de como organizar essa rotina de estudos para garantir que os alunos estudem todos os dias, né? Porque eles têm que estudar todos os dias de segunda a sexta, que é o que eles fariam na escola, tá bom? Então, assim, primeira coisa, né? Como organizar isso em casa? É o onde, né? Porque vai ser na casa de vocês, né? Não tem como ser na escola nem na casa da professora. Tem que ser na casa de vocês, né? Isso é o mais importante. Cada casa é de um jeito, a gente sabe disso, né? Mas tem algumas dicas que toda casa dá para ter, né? Então, na hora que o aluno vai estudar, seja de manhã ou seja à tarde, de acordo com o horário de aula deles, a televisão tem que estar desligada, não dá para ter televisão, não dá para ter videogame, não dá para ter música alta, né? Então tem que ser um ambiente silencioso, tá bom? Então, até para conversar com a criança também, né? Aí para os pais responsáveis. A criança está lá prestando atenção numa aula, deixa a criança prestar atenção naquilo que o professor está dizendo, porque seria a mesma coisa que ele estivesse na aula e um coleguinha estivesse interrompendo. Tira a atenção dele. Então, assim, a primeira coisa é manter um lugar o mais silencioso possível. Isso. Então, garantir ali que o aluno esteja, né, num local, de preferência sentado, porque a gente também ouviu de alguns pais que os alunos fazem algumas coisas deitados na cama. Não dá, né? Não dá para estudar na cama, ele tem que estar sentado. Pode ser na mesa da cozinha, né, em algum cantinho que dê para ele sentar, não tem problema, né? Mas ele tem que estar sentado ali numa cadeira, né, com o tablet dele e o caderno, que é o mais importante. A atenção cai, né? Quando a gente deita, o nosso corpo pensa que a gente vai dormir. Não importa o que, né? Ah, não, mas eu vou prestar atenção aqui. Mas o corpo se prepara para aquilo. Então a criança tende a ficar sonolenta e com menos atenção, criança ou adolescente, né? Mais sonolenta, sem atenção, se estiver deitado, tá bom? Então, não é para estudar deitado na cama. E uma boa iluminação, né? Ou perto da janela, ou com a luz ligada. Isso é bastante importante, tá bom? E aí, pode passar. Quando, né? Então, assim, os nossos professores, eles estão dando aula sempre pelo Meet, né? Que é a aula ao vivo, digamos assim, né? Virtual ali pelo vídeo. O aluno vê o professor, né? Pelo tablet, ele pode interagir, pode tirar as dúvidas das atividades. Porque muitos pais nos trazem isso, e os próprios alunos, o meu filho não sabe como fazer, ele tem muitas dúvidas. E aí o pai, a mãe se sente mal, porque não consegue tirar essas dúvidas dos filhos, né? E o que a gente sempre fala é assim, o pai ou a mãe não precisa saber aquela matéria, né? Não precisa corrigir a atividade. Quem vai fazer isso é o professor que vai corrigir a atividade. Só que por isso que o aluno precisa participar do Meet,
né, precisa participar dessa aula virtual, Uhum. que é o momento em que o professor pode tirar as dúvidas dele, né? Então é muito importante isso. E aí precisa ter essa organização. Isso, e aí você pensa assim, como que eu vou organizar? Gente, já vamos utilizar o próprio horário que o aluno faria. É claro que assim, né, a gente vai olhar direitinho quais são os horários de aula de Meet, daqui a pouco a gente vai dar umas dicas sobre isso. Mas se o aluno estudava pela manhã na escola, tente manter ele estudando pela manhã. O que acontece muitas vezes? A pessoa, né, o aluno vai lá, fala assim, ah, não, tô meio preguiçoso aqui de manhã, aí ele deixa e fala, não, mas mais tarde eu vou fazer. Só que mais tarde vão aparecendo as outras coisas do dia, né? E vai chegando o fim de tudo e ele não fez a atividade. Então, se é pela manhã que ele estudava, tenta fazer as atividades pela manhã. Se era pela tarde, começa a fazer a partir da tarde. Que é como se ele estivesse indo para a escola, gente. Aí Isso, ele vai eles não estão de férias, né? Isso que é Isso. importante. Eles não estão de férias. Tem aula todos os dias e eles têm que acordar cedo, né? Manter aí o aluno, a gente percebeu isso, alguns alunos trocando o dia pela noite, né? Os pais acabam deixando, eles passam a madrugada fazendo outras atividades e de dia não vai acordar mesmo, né? Uhum. E aí você veja só, às vezes, justamente por não fechar qual é esse horário dele, é que as coisas vão se acumulando. Então, assim, ah, eu estudava de manhã, mas hoje eu acordei 11 horas, então agora eu vou fazer à tarde. Só que à tarde a criança já tem, a criança adolescente já tem as suas outras atividades. Então vamos dizer que à tarde ele tenha, faça alguma outra coisa lá, estude alguma outra coisa. Ele já vai acumular, então, a escola, mais essa outra atividade dele. Então, o que era o melhor? Manter o horário que seria o da escola. Porque terminou ali, então era meio-dia que terminava o dia dele na escola, né? Se ele estudasse de manhã. Meio-dia, põe o tablet para carregar e deixa lá. Acabou, já acabou o horário dele, foi. E aí ninguém precisa mais ficar se preocupando de ficar entrando de novo, se durante o dia eu vou colocar alguma coisa. Não, o horário dele era aquele. Se o professor incluir alguma coisa, ele vai fazer o quê? No outro dia de manhã, que é o horário dele, né? Isso. Como nós falamos, né? Não interrompa a rotina de estudos com outras atividades. Então, durante o período da manhã, se o aluno está estudando, ou à tarde, isso para os pais, né? Não chama eles para fazerem outras coisas, né? Para ajudar com alguma outra atividade. Não, aquele é o período em que o aluno vai estudar e aquele é o período em que ele tem que estudar, tá bom? Então, não convide para fazer outras atividades alheias à escola, né? Ele também não pode parar para ir jogar um videogame, para assistir televisão, né? Aquele é o período de estudos dele, tá bom? E aí, E aí você pode planejar o dia já levando em consideração essas aulas no Meet. Então, a gente colocou aqui um exemplo que são esses horários aqui do sexto A. Olha como que é o dia do sexto A. Vamos pegar só segunda-feira lá, ó. Segunda, ele com certeza vai ter uma aula ali com a professora Patrícia, das 9h35 às 10h20. Então, na hora que ele for pensar no dia dele, na segunda-feira, estou pensando na semana, eu já vou levar em consideração que alguns horários eu vou ter que estar na aula do Meet, tá bom? Nessa aula que acontece ao vivo. Mas por que ela é tão importante? Porque é nessa aula que o professor tira a dúvida, é nessa aula que o professor explica com mais tranquilidade e profundidade as matérias, que acontece às vezes assim, você fala assim, não, depois eu faço ali a atividade e entendo. Realmente vai ter uma explicação, vai ter tudo. Mas, gente, é que nem na sala de aula o professor ele está explicando as coisas. Se não precisasse do professor, a gente dava na mão de vocês um livro didático e bora. Mas não é assim na sala de aula, não é isso? O professor ele apresenta primeiro e depois você vai lá e faz aquela atividade que está no livro didático. Então pensa na atividade que está lá no Google, né, sala de aula, como se fosse a atividade do livro didático, mas na qual eu preciso também estar presente na aula para entender como que eu vou fazer aquela atividade. E aí você pode, a partir disso, a gente até colocou um exemplozinho, não levem... Só terminar aqui, né? Então, por exemplo, nesse dia, na segunda-feira, no sexto A, por exemplo, eles vão ter Meet apenas com uma professora, né? 9h35. Então, esse
aluno ele vai ter, a partir das 7 da manhã, né, e em todos os outros horários, tempo para realizar as atividades que os professores passam. Perfeito. Entendeu? Porque assim, não é só o Meet ele é muito importante, a participação no Meet para os alunos tirarem as dúvidas, verem o professor, interagir com os colegas, tudo isso é muito importante. Mas além do Meet, os professores postam atividade. Toda semana os professores estão postando atividades para os alunos. Né? Então, nesse horário que os alunos não têm o Meet, não é para eles ficarem sem fazer nada, né? Dizer, não, só vou... Porque a gente também percebeu muitos alunos que só entram no Meet, mas não fazem as atividades dos professores. Aí não dá, né? Então, além do Meet, eles têm que fazer as atividades que os professores postam no Google Sala de Aula, tá bom? Então, assim, são duas coisas, entrar no Meet e fazer as atividades, né? É a partir dessas duas coisinhas que os alunos vão ter as notas deles, vão passar de ano e vão aprender, que é o mais importante, tá bom? Isso. Então, por exemplo, se eu tomo como base, né? Ah, eu já estou olhando ali que nesse dia eu vou entrar no Meet em inglês. O que eu aproveito nesse dia? Se a aula vai começar só 9 horas, eu já faço as atividades de inglês também, ou antes ou depois. Então, eu poderia criar, por exemplo, uma rotina, não leve em consideração aí essas linhas tortas, eu fiz aqui só para a gente servir como exemplo, mas vamos dizer que você está fazendo para o seu, né, ou para você mesmo, se você já for um pouquinho mais velho e tal, ou você está organizando o dia do seu filho, ou por aquele que você é responsável. Veja lá, eu tenho 10 matérias, né, um aluno de Fundamental 2. Isso significa que eu posso fazer as atividades de 2 matérias por dia, e já levando em consideração quais são as matérias que estão no Meet. Então, se eu sei que vou ter uma aula de inglês, eu aproveito e já faço essa aula de as atividades de inglês. Eu coloquei aqui como exemplo, só você poderia ter escolhido outra matéria, arte, porque a arte ficou num dia que tinha 3 matérias. Então, vamos tentar jogar 2 por dia, né? E aí, por exemplo, na terça, tem aula no Meet, tanto de matemática quanto de português. O que eu aproveito? Meu, o professor acabou de explicar a lição, terminou a aula, já vou lá e faço a atividade. Porque fica mais fácil, tá fresco e eu aprendo na hora, tá bom? Então, aqui é só um exemplo, você pode organizar como quiser o jeito que você vai fazer as atividades. Normalmente, os professores dão o quê? Uma semana para fazer. Então, se você colocar 2 matérias por dia, você com certeza não vai deixar nada se atrasar, tá bom? Ah, mas, poxa, às vezes acontece alguma coisa. É óbvio que as coisas podem acontecer, mas quando a gente fala de rotina, quer dizer que eu estou esperando que aquilo aconteça. Alguma coisa pode acontecer? Pode. Pode, sei lá, naquele dia tá sem internet na região, mas veja, se eu tenho uma rotina, o que está previsto para o meu dia? Ah, está previsto que quarta-feira eu vou ver tanto o Meet de História e Geografia quanto fazer as atividades deles. É isso que eu espero do meu dia, tá? E aí, Gui, esse horáriozinho aí em roxo que o Guilherme mostrou, né, dos horários do Meet, todas as turmas da escola têm, tá? Todas as turmas da escola têm esse horário bonitinho. As turmas do Fundamental 1, as próprias professoras regentes que disponibilizaram, e nas turmas do Fundamental 2, que é a partir do 5º ano, né, nós da coordenação postamos nas turmas de português, tá? E vocês também podem pedir para os professores, eles vão enviar para vocês, tá? Então, todas as turmas têm o horário certinho. Isso é muito importante, tá bom? E, antes que eu me esqueça, eu vou falar algo bastante importante. Quando vocês forem entregar as atividades de vocês, quando vocês fazem as atividades e vocês forem entregar, vocês têm que entregar com os anexos. Não adianta apenas apertar lá como concluída a atividade se não tiver anexo. Nós percebemos no conselho que muitos alunos, atenção aos pais, hein? Os filhos mostram lá para os pais que está tudo como concluído, e muitos pais acham que os filhos estão estudando e não estão, porque eles estão entregando as atividades sem anexo. Não todos, claro, mas muitos estão entregando as atividades sem anexo. E estão ficando sem nota. Então, isso para os alunos também. Quando vocês forem entregar as atividades dos professores, tem que colocar o anexo, tá bom? A gente fez até, né, aqui o Dia da Família na escola, explicando como que se anexa as atividades. Se tiverem dúvidas, perguntem também aos professores, né? Eles vão saber aí ajudar vocês. E outro recadinho, né? Se vocês estão começando a estudar agora,
né? Porque receberam o tablet agora, ou porque agora vocês resolveram tomar juízo e vão começar a estudar mesmo, não comecem a fazer as atividades desde fevereiro, tá bom? Não vai sair com qualidade, não vale a pena. É muito importante que vocês comecem a fazer as atividades mais recentes, tá bom? Façam as últimas atividades que os professores lançarem, tá? Se vocês tiverem dúvida também, conversem com os professores de vocês, eles vão saber orientar. Mas não adianta vocês quererem fazer 20 atividades de uma vez, porque a qualidade não vai sair boa, né? E não vai dar certo. E outra coisa que tem aluno fazendo também. Eu vou fazer todas as atividades de português. Então, o aluno está lá fazendo 20 atividades de português, mas o aluno sumiu das aulas de inglês, das aulas de matemática, de história. Então, ele tem lá a nota dele em português, mas a nota de história, a nota de geografia, de inglês está zerada, porque não tem nada, né? Então, ele tem que fazer as atividades um pouquinho de cada vez, mas de todas as matérias da escola. Por isso que a gente pensou em você mesmo fazer essa gradezinha aí e colocar qual matéria que você vai ver no dia. Se não acontece isso que a Larissa falou, eu vou lá, na segunda-feira começa o português, aí eu vejo, meu Deus, quanta matéria, então vou fazer só português, aí eu fico a semana fazendo ali, enquanto isso vai acumulando em inglês, matemática, ciências. Então, quando eu faço esse planejamento inicial aqui, o que eu me proponho? Eu vou olhar aqui, o que tem, a última atividade de inglês eu vou fazer. Olhei a última atividade de arte, vou fazer, além de assistir a aula no Meet. Nossa, mas como eu segui o horário, comecei às 7, eu percebi que ainda tem mais tempo. Aí eu posso tentar começar a fazer as mais antigas dessas 2 matérias que eu escolhi por dia, né? Porque aí você vai conseguindo, com uma certa uniformidade, ou seja, com todas as matérias, avançar um pouquinho. Claro que, assim, a gente está falando assim em geral, porque pode ser que na hora que você for fazer atividade em inglês, você demore mais tempo para fazer tudo. Só que são só 2 por dia. Então, você consegue se organizar com certeza. E não adianta entregar em branco, porque o professor vai corrigir, como a própria Larissa falou, faz todo mundo perder tempo. Se você teve alguma dúvida, primeiro, você pode tirar essa dúvida na própria aula do Meet, por isso que a gente falou para você participar. Mas, segundo, você também pode deixar o comentário para o professor, antes de ficar enviando atividade em branco, ou atividade escrita não sei. Gente, se você escreve não sei, o professor nem sabe o que você não sabe, né? Porque não é possível que você não saiba tudo. Você deve estar travando em algum ponto. Onde é esse ponto? Você tem que falar, né? Então, é igual na sala de aula. Não acontece isso. Lá o professor fala assim, fulaninho, qual que é a resposta aqui? Não sei. Então tudo bem. Então, beleza. Então, beleza, não sei. Deixa eu anotar aqui. Você tirou nota. Não é assim na sala de aula, né? O professor vai fazer o quê? Onde que você parou aí na conta, se for matemática? Qual palavra você não entendeu do texto, se for inglês? E assim vai. E é isso que você tem que falar para o professor. E por último, aí 2 dicas, né, que algumas até a gente já tinha antecipado um pouquinho, né, mas aos pais responsáveis principalmente, que eles não precisam, como a própria Lari falou no início, vocês pais responsáveis, vocês não precisam ficar olhando a atividade do seu filho com o olhar de quem vai corrigir, com aquele olhar de quem vai corrigir, tá bom? Só, a única coisa que tem que garantir deixa aqui criar as condições necessárias para que ele entregue essa atividade. O que é criar essa condição necessária? Organizar aquele horário dele, ver se o tablet está carregado antes de começar o dia, deixar carregando na noite anterior, perguntar para ele, quando ele terminou lá, terminou, vamos dizer que ele é da tarde, terminou 6h30. Aí você vai lá e já pergunta, fala, hoje a gente tinha combinado de você fazer ciências e história, não sei. Como que foi lá? Dá uma perguntadinha, só para saber. E se você quiser... Ver o caderno, né? Se tá com atividade. Você pode pedir para ele também, para o aluno também te mostrar as atividades. Se você não precisa saber se está certo ou errado, né? Mas você precisa ver se ele está fazendo, né? E nesse momento... se está entregando, né? Porque, assim, essa responsabilidade pelos estudos também é da família, tá? É da família e da escola. Nós estamos fazendo a nossa parte e nós temos certeza que os pais responsáveis também querem fazer,
né? Com A certeza. parte. Então, a gente precisa ter esse auxílio, né? A gente ouviu de alguns pais, ele não quer estudar, não tem o que fazer. Não tem essa opção, né? O aluno não tem a opção de não estudar, né? É obrigação dele. Ele tem que estudar, né? E a família precisa garantir isso. Como eu falei, né? Nós temos pais, por exemplo, que nos falam, eu não sei se está certo o que ele está fazendo, eu não consigo corrigir. Mas não é para corrigir, a gente nunca pediu isso. É para garantir que ele esteja no horário das aulas, com o caderninho aberto, com o tablet ligado, tudo silencioso e estudando. O resto o professor faz. E outra coisa, você pode olhar de duas maneiras. Uma, a atividade, ver lá se está concluída, se está Está com enviada, anexo. se está com anexo, e depois, qual nota o professor atribuiu. Veja, o professor sempre vai atribuir uma nota em relação ao que? Ao desempenho, mas também em relação se a pessoa entregou ou não. Acontece com alguns alunos que o aluno está lá insistindo 5 vezes enviando a atividade em branco. O que o professor faz nesse momento? Ele coloca 0, porque esse aluno está entregando em branco. Então, se você ainda no tablet do seu filho tiver alguma atividade atribuída 0, pode saber que é porque ele entregou em branco, tá bom? E, nesse momento que também for fazer as atividades, como a gente falou, além do tablet estar carregado, deixe também o caderno do lado, a caneta, o lápis, tudo aquilo que não faça ele pegar aqui, comecei a aula, puxa, faltou a caneta, aí levanta e vai buscar. Faltou o caderno, levanta e vai buscar. Não sei. E aí ele interrompe várias vezes aquele momento. Na sala de aula ele já está com a mochilinha e está tudo lá dentro, não é isso? Então, deixa tudo em algum lugar muito fácil para o aluno encontrar, tá bom? E acho que é isso, né, Lari? Pode passar aí. Aí a gente colocou a caricatura do nosso José Saramago. Olha a cara de bravo dele com vocês que não estão entregando as coisas. Pessoal, como eu falei, não dá para perder tempo, né? Os estudos estão acontecendo agora, nesse momento, e é assim que eles estão ocorrendo, e os alunos têm que estudar. Exatamente. E assim, para garantir mesmo que a gente tenha um aproveitamento desse tempo, né? Desde o ano passado, a gente sabe que as escolas estão nesse período remoto, e imagina como que vai voltar quando voltar ao presencial. E para além disso, né, gente, 1 ano e meio aí parado, se perde muito, né, de aprendizado. Então, assim, vamos fazer essa força-tarefa, olha como organiza a rotina, se quiser, reveja o vídeo depois, vai pegando as dicas, e assim, como a gente falou, cria um calendáriozinho, cria aquele horário para ele, pronto, acabou, não precisa fazer mais nada, assim. Mas ele naquele momento não vai querer tal. Não vai, no primeiro momento pode ser que o aluno nem esteja mais acostumado a seguir o horário da escola. Mas conforme aquela seja a única atividade que ele possa fazer, então, não, mas não vai assistir TV, não vai fazer mais nada, não é isso? Como a gente sempre fala, não adianta gritar, não é para os pais responsáveis, né? Não é para gritar com o aluno, não é para bater, nada disso, né? É para ser firme, né? Estabelecer, falar que a partir de agora vai ter uma rotina de estudos, né? No horário de aula, ele não vai ter autorização para jogar videogame, para sair com os amiguinhos, para assistir televisão, para ficar no celular, mandando mensagem, né? Uhum. Não adianta gritar, não adianta bater, né? Isso não funciona, né? O que funciona é ser firme e falar: olha, essa é a rotina de estudos e é isso que você vai ter que seguir. E não se deixar vencer pelo cansaço. Isso, porque lógico que no início vai ser difícil, se o aluno não tiver em uma rotina de estudos, vai ser difícil, mas tem que persistir. Uhum. E às vezes a gente está vendo, né? Também esse vídeo é óbvio, não é só para quem não está, para quem já está fazendo, mas a gente percebe muito no conselho assim. Nossa, o aluno está fazendo tudo de português, como a Lari falou, mas matemática nada, porque ele está tentando botar em ordem uma disciplina primeiro. Não, gente, você deve as 10 disciplinas. Então, aos poucos, você tem que colocar aqui. Esse dia eu faço matemática e inglês, nesse dia história e geografia, nesse dia. Em algumas semanas, você já vai colocar tudo em ordem, mas não deixa as coisas paradas falando, não, uma hora eu retomo, porque aquela matéria que eu estou fazendo, as disciplinas, ela vai colocando coisas novas também. E às vezes eu nunca saio dali, tá bom? Então, acho que era isso, né? É isso então, gente. Muito obrigado. Espero que o vídeo seja de ajuda e estamos aí para ajudar vocês sempre, tá?
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.